diferenciação entre conexão parental e apego parental. Então vamos lá. Primeira coisa, conexão com os pais não significa simbiose com pai e com mãe. Estar conectado com pai e com mãe não significa ter que tomar café junto todos os dias, ligar todo final de semana, porque aqui nós estamos falando de conexão e conexão não é nem sequer amor. Perceba que em momento nenhum eu falei, você tem que amar os seus pais. Não. Eu disse, você tem que estar conectada com o seu pai e com a sua mãe. Mas Marisa, não é a mesma coisa? Não. É possível a gente estar conectado com o pai e com uma mãe sem ter amor. Claro que não é o ideal. O ideal é que você tenha pelo seu pai e pela sua mãe não só a conexão, mas também a ligação através do amor. Mas eu sei que às vezes é exigir demais. Por quê? Eu sei, inclusive, que tem meninas que foram abusadas pelo próprio pai. Por mais que isso possa parecer distante, talvez, para quem não foi, para quem foi abusada sexualmente pelo seu pai, pela sua mãe, né? Às vezes pelo pai com conivência da mãe, ou somente pelo pai, que nos casos de abuso, quando acontece em relação aos genitores, geralmente o pai é o responsável. Independente desses casos, é preciso ser feita a conexão. Então eu já atendi, não foi uma vez, infelizmente já atendi casos onde as clientes ou alunas relatavam abuso sexual ou foram estupradas ou foram abusadas. Existe aí uma diferença. Independente do que aconteceu, essas mulheres precisam fazer a conexão parental. Então, a teoria da conexão parental, ela não serve só para as meninas, né, mulheres que tiveram uma infância relativamente normal. Não, se aconteceu esses pontos fora da curva, esses casos tão tristes, essas meninas, por mais difícil que possa ser, elas precisam fazer a conexão com esse homem. E aí, conexão aqui significa voltar a conversar com esse pai, significa ter que visitá-lo, significa ter que pedir bênção, significa ter que amar? Não. Ela não precisa amar, não precisa visitar, ela não precisa pedir bênção, mas ela precisa se conectar. Porque a conexão, daqui a pouco eu vou falar com vocês, ela não é nem uma escolha, ela é uma obrigação para quem quer ser feliz e ter sucesso na vida, para quem quer ser profundamente curada, tá? Então, eu sei que é difícil, muita gente gosta de criar polêmica em cima disso aqui. A gente resume e diz o seguinte: independente do que aconteceu, é preciso fazer a conexão, porque nós não estamos dizendo aqui que essa criança que foi abusada precisa voltar a conviver com esse pai ou com essa mãe. Precisa, então, se conectar. Então, o que é conexão? Bom, agora você já sabe. Não é simbiose, não é ter que ficar todo dia se falando, não é contar seus segredos, não é expor o seu relacionamento para o seu pai, para a sua mãe, porque agora você está conectada. Não é trazer sua mãe para morar junto com você, sendo que ela ainda não é velhinha e nem doente. Bom, então aqui nesse contexto, o que afinal de contas significa a reconexão ou conexão parental? Se não é simbiose, se não é ficar com intimidade, se não é nem sequer inventar ou forçar aí o amor, o que significa reconectar-se com o pai? Nada mais é do que verdadeiramente esse filho ou essa filha reconhecer que a vida que veio desse pai e dessa mãe é um grande presente. Então é reconhecer que ele e ela foram os grandes responsáveis pela vida que chegou até ela. Por isso que quando esses filhos têm pais adotivos, a gente precisa trabalhar mostrando para esse filho ou essa filha que antes de fazer uma reverência aos pais adotivos, precisa fazer uma reverência aos pais biológicos. Por quê? Por mais que esses aqui tenham amparado essa criança,
impedir dessa criança de morrer, como por exemplo nos casos que os pais abandonam a criança no lixo, colocam no rio, né? E daí vem uma família, resgata, acolhe, cuida dessa criança, quer dizer, salvou essa criança da morte. Então, antes dessa criança fazer uma reverência aos pais adotivos que salvou ela da morte, a reverência tem que ser a quem deu a vida. Porque se esses aqui não dão a vida, esses aqui não teriam uma vida para salvar. Então, eu sei que às vezes para as pessoas fica parecendo assim um tanto absurdo, mas enquanto não é feito esse verdadeiro reconhecimento de que foi graças a esses dois aqui que a vida chegou aqui e que pôde ser passada adiante, enquanto não acontece esse primeiro passo, a vida fica travada, o amor fica travado aqui. Ah, Marisa, mas eu conheço pessoas que estão totalmente desconectadas dos seus pais e estão fazendo sucesso. Às custas, sabe-se lá do quê? Muitas vezes fazem sucesso, porque sucesso aqui na nossa sociedade, muitas vezes tem a ver com fama, tem a ver com dinheiro, tem a ver com ostentação. Eu quero ver se dentro do coração dessa pessoa que é considerada famosa, dentro do coração dessa pessoa que é considerada uma pessoa de sucesso, realmente existe alegria. Porque quando não se toma pai e mãe verdadeiramente, o coração fica triste. A vida pode prosperar financeiramente, pode ter filhos lindos, um casamento aparentemente muito legal, mas lá dentro falta a alegria, falta o sorriso, porque um coração que está desconectado com a sua fonte não consegue sorrir verdadeiramente, tá bom? Então não se deixem levar pelas aparências, porque somente quando as pessoas estão aqui diante de um profissional abrindo verdadeiro o seu coração, é que a gente percebe como existem pessoas bonitas, ricas, bem-sucedidas e totalmente estraçalhadas por dentro por conta de desconexão parental. Então aqui vou tirar o representante dos pais adotivos, porque eu queria dar esse exemplo para você saber. Então, outro ponto que mostra que existe ali uma reconexão parental é quando esse filho fez um reconhecimento, mesmo que silencioso. Daqui a pouquinho vou falar sobre essa questão de como é feito esse reconhecimento. Então aqui, mesmo que o reconhecimento seja silencioso, mas que seja feito verdadeiramente o reconhecimento de que eles são os pais certos. Ai, Marisa, mas eu ainda tenho crítica em relação à minha mãe, então deixa isso de lado e faça a reverência. Então, na verdade, é quando o filho ou filha consegue verdadeiramente se curvar diante desse pai e diante dessa mãe. É uma pequena reverência, como quem diz, muito obrigado pela vida. Então aqui já as birras, as cobranças, os julgamentos vão embora e o amor então volta a fluir. Precisou de tomar café juntos? Não. Precisou de sair falando que ama? Não. Precisou de trazer para morar? Não. Precisou de ter aquele sentimento de amor, de querer fazer um post, de querer comprar um presente? Não. Mas o amor deles fluiu para cá. Por quê? Porque esse pequenininho aqui quebrou as barreiras, abriu as comportas e deixou o amor fluir deles para cá. Marisa, mas o meu pai não tinha amor por mim, ele pediu minha mãe para abortar. Ou a minha mãe tentou me abortar, eu só nasci porque deu errado o plano de aborto dela. Deixa eu te contar uma coisa. Aliás, que não é novidade mais, porque já foi falado anteriormente. Existe um lado saudável, existe um lado doente, e muitas vezes nós, nossos filhos, estamos sendo guiados pela nossa parte doente. E a nossa parte doente fala e faz coisas muito fora da curva, coisas que ferem os outros, coisas que nos ferem. Então, eu quero te dizer, se por acaso seu pai e sua mãe agiram com os lados adoecidos deles e isso te feriu, você tem duas opções.
Ou você se apega a isso e segue a sua vida desconectada e sem sentir o prazer que é uma vida amplamente preenchida, sentindo as costas quentes, ou então você para de ficar com tantas ideias, com tantas lembranças negativas do que eles fizeram de errado ou de ruim. E aí, ao fazer isso, ao se desvencilhar dessas lembranças, você então dá um passo em direção a esses dois. Permite que o amor deles venha até você, ou seja, você vai lá buscar esse amor e depois você faz o movimento de dar o próximo passo em direção à sua vida, mas agora levando com você a força, porque a verdadeira força da nossa vida consiste nessa reconexão. É como colocar um eletrodoméstico na tomada. Quando a gente está desconectado de pai e mãe, é como uma geladeira que está fora da tomada. Você pode colocar água lá e pedir para que, por favor, ela transforme aquela água quente em água gelada. Se ela não está conectada, o motor não vai funcionar. Então aquela geladeira fica ali. Ela é uma geladeira? É. Ela deixa de ser uma geladeira porque ela está fora da tomada? Não, ela não deixa de ser uma geladeira. Ela tem utilidade? Tem. Sabe o quê? Ou ela vira depósito para guardar alguma coisa ali que não precisa ser congelada, ou então a gente pode usá-la para colocar objetos em cima dela para decoração. Aliás, tem muita geladeira velha, né, que serve como ícone lindíssimo de decoração, mas ela não vai cumprir a função dela de geladeira. Então, quem se recusa a fazer o movimento de reconexão com seus pais é como uma geladeira que está fora da tomada. Mas, imediatamente, a hora que bota na tomada, volta a funcionar. Então, esse movimento de reconexão, se eu faço ele hoje, ele já me traz a força, a vida, a beleza, a vibração de quem está sempre conectado com os seus pais, tá bom? Então, aqui é muito importante eu falar também para você que a conexão também não significa apego. Porque tem gente que confunde e acha que então assim que fizer o movimento de conexão com os seus pais, que vai ficar apegado. E não. Se ficar apegado, olha só o que acontece. Olha o prejuízo do apego. Quem apega não se desprende. Então, tem gente que faz esse exercício de conexão e acha tão gostoso, né, sentir a presença do papai e da mamãe, que aí de fato parece que só quer ficar ali, mas não pode, não pode. Porque lembra que eu falei, depois que a gente toma pai e mãe, a gente cresce. Então imagina você ficar aqui desse tamanão, né, velando o casamento dos seus pais, ou então ali sugando deles, não dá. Esse exercício de tomar pai e mãe é muito gostoso, dá vontade mesmo de ficar ali pegando um pouco, né, um pouco mais, mas depois que a gente toma, a gente cresce. E quando a gente cresce, a gente precisa sair de perto para construir alguma coisa da nossa vida. Porque se você toma e fica ali, você vai desperdiçar aquela força que você reativou em você. Então, a ordem é, eu tomo, eu cresço e eu sigo. Então, depois de tomar aqui, eu tenho que me despedir. Faz parte, é obrigatório, não é nem uma decisão. Por quê? Porque essa dependência, se eu ficar, ela vai me impedir de ir para a vida. Então, eu preciso me despedir para que a vida possa seguir. Porque se eu fico aqui, eu não me caso. Quantas histórias de mulheres que não vão se casar porque estão aqui, ó, elas não dão esse próximo passo. Então, eu tenho que tomar, depois eu tenho que agradecer, e depois de agradecer, eu tenho que me virar para construir a minha vida. O que tem aqui na minha vida? Tem trabalho, tem um homem, tem os filhos. Esqueci de pegar bonequinhos pequenininhos. Vou pôr aqui, ó. Tem os meus filhos. Então, quando eu tomo, eu cresço, eu tenho que me despedir para fazer alguma coisa da minha vida. E já é esse ponto aqui que você está. Você já tem trabalho, você já tem marido, você talvez já tenha os filhos.
E aí o que precisa então fazer? Se fez tudo isso aqui na postura de pequena, isso aqui está muito pesado para você. Então por isso que é importante fazer a reconexão parental para você se sentir grande. Mas se você já fez a reconexão parental, você agora tem que despedir, porque tem quem faz e fica aqui. Se eu fico aqui, de costas para tudo isso aqui simplesmente não vai existir. Então eu não vou me casar, eu não vou ter uma profissão, eu não vou ter filhos. Por quê? Porque eu estou aqui, atrelada. Ou porque eu estou aqui como pequena, com medo de tudo isso aqui, ou eu estou aqui, gostei tanto de tomar, que eu tomei e fiquei por aqui mesmo. Não pode. Então é como se essa despedida, ela não fosse nem uma escolha, é como se fosse uma obrigação, tá? E quem não se despede, fica indisponível para um homem. Então, Marisa, é possível que uma mulher casada esteja indisponível para o seu homem? Sim, é possível. Marisa, é possível então que ela, mesmo grande, conectada com seus pais, esteja indisponível? Sim, porque ela casou, mas ela continua aqui nesse âmbito. Ela não teve a coragem de fazer a despedida. E isso aqui gera muita consciência pesada, porque é como se eu falasse assim, nossa, eu ganhei a vida deles e agora eu tenho que ir embora e deixar os dois aqui, mas a minha mãe falou que se separa do meu pai se eu for embora. Aí já não é com você, né? Você já tem um marido, você já tem que cuidar das coisas aqui. Porque se você continuar intrometida e voltando a sua atenção para isso aqui, você fica indisponível para o seu relacionamento. Aí, enquanto você está olhando isso aqui, pode ser que esse homem, por exemplo, esteja começando um movimento de paquera e você não percebe. Pode ser que o seu marido esteja adoecendo, definhando, e você não esteja percebendo. Pode ser que o seu marido esteja indo embora por outras razões e você não esteja vendo porque você está olhando para cá. Vocês vão ver no degrau deles, né, como muitas vezes eles estão preocupados com as suas famílias de origem e nem percebem que você está triste, que você está sendo paquerada, que você está quase indo embora do casamento porque não se sente vista, não se sente cuidada. Entende? Mas nós não vamos falar deles agora, como eu disse. Agora é o seu degrau. Eu quero que você veja que talvez você esteja indisponível por seu homem porque você ainda está apegada a esse reduto, ao reduto do sistema familiar original. Aqui é o sistema familiar original, aqui é o sistema familiar constituído, ou seja, foi você quem construiu. Imagina onde é a sua maior responsabilidade. Aqui de onde você veio, onde você é passiva, ou aqui onde você é totalmente ativa? Óbvio que é aqui. Então você precisa estar disponível. E a mulher que não tem a reconexão com seus pais, ela vem para o casamento pequenininha. Aí ela quer dar conta da bronca. Não vai dar conta. Falei disso lá no degrau 1, lá na base. Quem também precisar revisar essa aula, volta lá para ver o tanto que é pesado vir para o relacionamento quando ainda não fez a desconexão, a reconexão parental. E agora você está aprendendo que além de fazer a conexão parental, tem um próximo passo que é a despedida. Então tem que conseguir olhar para o papai e para a mamãe e dizer para eles, tudo isso está no exercício prático, tá? Só para ilustrar, é olhar para eles e falar, querido pai e querida mãe, eu agradeço por tudo que vocês fizeram por mim, e agora eu vou tomar a vida e vou fazer algo bonito com ela. Então me olhem com carinho, eu preciso me afastar um pouco, tá bom? Outra coisa, agora eu vou falar com você algo muito importante, é como se fosse realmente síndromes decorrentes do apego. Então, o que acontece? Quando o homem fica muito apegado ao seu sistema familiar de origem, então agora aqui eu preciso dos representantes dos pais do homem e dos pais da mulher. O que acontece? Quando o homem ainda está
muito apegado ao seu sistema familiar, em específico, quando ele está muito apegado à mamãe, porque em geral o homem atrita mais com o pai. Por quê? Porque o pai é quem lá no silêncio da coisa tem que ensinar esse menino a ser homem, então eles atritam mais. Então é mais comum o menino tomar partido da mãe, e muitas vezes a mãe faz alienação parental, então ela fala mal desse pai, aí esse menino acha que esse pai então não é digno, ou que ele tem que ser obediente a essa mãe e ficar contra o papai, enfim, seja lá pela razão que for, muitas vezes esse filho fica apegado à mãe e desconectado do pai. Então é como se ele fizesse um casamento com a mamãe. Nós chamamos isso de síndrome do filhinho da mamãe. Nós vamos falar disso agora? Não, porque isso aqui faz parte do adoecimento do homem. Só estou te contando que isso existe, nós vamos retomar isso lá no degrau 3, quando a gente falar deles, tá? Agora você precisa saber da síndrome que atinge as mulheres, que é a síndrome da filhinha do papai, e obviamente você já matou a charada. É a menina que fica contra a sua mãe e fica muito ligada ao papai. Então é como se ela se casasse com o papai. Então aqui ele está casado com a mamãe, aqui ela está casada com o papai, e agora eu vou te contar todos os problemas decorrentes de ficar conectada com o papai e desconectada da mamãe. Então aqui nós temos a síndrome da filhinha do papai, que muitas vezes acontece quando a mulher se desconecta da mãe porque criticou, ou porque de alguma forma sofreu alienação parental, né? Seria o pai falando mal da mãe, ou porque a mamãe morreu e aí ela se viu obrigada, como se ela se visse obrigada a ocupar o lugar daquela mulher que morreu. Então é mais ou menos assim: por amor ao papai eu não o abandono, e por isso, então, eu assumo o lugar da mamãe. É muito pesado, né, gente? Imagina para uma menina fazer isso. Mas por amor a esse pai, ela faz isso. Ou então, ela assume o lugar da mamãe que faleceu porque tem muitos irmãozinhos e ela, então, se sentiu responsável por cuidar daqueles irmãos. Então, ao cuidar dos irmãozinhos, ela fica como se fosse uma mulher grande, na função mesmo de mãe, e aí, por consequência, ela acaba formatando um casamento com o papai. É muito pesado. Tem que se livrar disso aqui. Eu vou tirar aqui o filhinho da mamãe para a gente poder focar na filhinha do papai, tá? Então, vocês entenderam. Tem várias razões pelas quais a filhinha da mamãe, essa síndrome, se instale. Não importa. Marisa, foi por uma razão mais simples ou mais pesada. Isso vai mudar? Não, não vai mudar. As consequências são as mesmas, independente se as razões pelas quais a crise se instalou sejam mais brandas ou mais severas. As consequências existem para toda e qualquer mulher que está passando pela síndrome da filhinha do papai. Vamos lá para as consequências, que são bem graves. Primeiro, ela se casa com o pai. Então, o que vai acontecer? Uma rivalidade com a mãe. Porque é como se fossem, né, duas mulheres brigando pela atenção e pelo amor do mesmo homem. Então, é muito comum que a mulher que faz a síndrome da filhinha do papai fique em atrito constante com a sua mãe. Assim que ela cura dessa síndrome, ela começa a ter uma relação com a mãe assim, que ela nunca imaginou que poderia ter, tá? Outra consequência é que ela compara o marido dela com o pai. Então, vamos lá. Ela desconectou da mãe, se conectou com o papai a ponto de ele ser o maridinho dela. Então, quando ela vai para o casamento, mas ela fica com o olho nesse homem. Então, ela compara o tempo inteiro. E não tem nada pior para esse sujeito aqui do que ser comparado com alguém que ele nunca vai poder ser igual. Ele já acha ruim ser comparado com o vizinho, com o cunhado,
que talvez ele até pode ficar parecido, mas ele sabe que comparar com o papai é fim de carreira, é o final da linha, porque com o papai não tem como competir. O pai deu a vida, o pai está com ela a vida inteira, o pai está dentro dela, nas células dela. Então esse homem se sente extremamente diminuído quando sofre as consequências dessa síndrome, quando a mulher o compara com o papai. Porque meu pai não sei o quê. Em geral, além de comparar, ela sempre traz o pai para a relação. Então ela sempre está solicitando o papai, ela sempre está pedindo o papai para fazer alguma coisa, é papai para cá, papai para lá, papai para cá, papai para lá, dia e noite. E aí a justificativa dela é: Marisa, mas é claro, eu chamo meu marido, ele nunca pode. Eu peço ele para fazer, ele nunca faz. Eu chamo meu pai, ele faz uma boa, ele não reclama, ele está disponível. Esse é o problema. Que a pessoa que está com a síndrome, ela sempre tem uma justificativa. Mas é claro que eu vou ficar do lado do meu pai, minha mãe é insuportável. Mas a minha mãe, não sei, sempre tem uma justificativa. E o problema não é só dela. O problema é de todo mundo que convive, inclusive dos filhos que sofrem ao ver essa dinâmica de uma mãe que está indisponível para o papai porque está casada com o vovô. Então imagina a criança assistindo tudo isso aqui. Uma avó excluída, uma mãe que tem uma relação incestuosa com o pai, um pai excluído e ela assistindo a tudo isso, porque não se iluda, as crianças estão percebendo tudo o que está se passando na dinâmica. Ela só não tem maturidade, ela não tem o conhecimento formal para explicar, mas ela está percebendo que está esquisito isso aqui. É muito diferente quando a criança assiste cada um no seu devido lugar. Então aqui nós temos o papai, a mamãe, eles estão disponíveis para mim como pais, eles cuidam do que eles têm que cuidar e eles deixam os pais deles nos devidos lugares. É muito diferente para uma criança, e essa criança que assiste essa dinâmica saudável, ela tem todo o potencial para passar isso adiante, ou seja, ela tem condições de perpetuar movimentos saudáveis que ela assistiu. Então está muito em tempo. Se você se cura, você ainda dá para os seus filhos, sejam eles adultos, crianças, a chance de fazerem melhor, de fazerem diferente. Outra consequência da filhinha do papai, dessa síndrome, ela vai ter uma lista muito criteriosa sobre o homem da vida dela. Porque ela tem esse homem aqui, né? Ela tem o papai como comparação, como modelo. Então, o homem da vida dela tem que ser um homem melhor do que o papai melhorado. Então, a lista é muito extensa. Ela exige muito desse homem, né? E ela tende, muitas vezes, a desprezar o homem, porque justamente em consequência dessa lista tão criteriosa. Então, eu tenho uma lista criteriosa, então eu sou muito exigente com esse homem, e muitas vezes ela ainda entra no movimento de sedução, ela é manhosa, ela é sedutora, mas ela despreza o homem, porque esse homem nunca é bom o suficiente. Esse homem nunca é potente o suficiente para trazer tudo o que ela imaginou e desenhou na listinha mental dela, né? Outra coisa que acontece é que a filhinha do papai, ela quer que o homem dê a ela toda a atenção que o papai deu, ou até mais. Eu tive aqui, eu fui a princesinha do papai, todas as atenções eram para mim, então agora eu quero que você me dê no mínimo igual. No mínimo igual. Só que a função do homem não é dar o que o pai dá. A função do homem é ser homem. O homem vai dar aquilo que o homem precisa dar dentro do casamento. O pai faz o que o pai tem que fazer dentro da relação como pai. Outra coisa é que essa mulher ela não percebe a importância ou a necessidade de ter um homem.
Porque, na verdade, ela já tem um, né? Ela já está casada. Então, para que outro homem? Então, sabe o que ela costuma fazer? Dar de ombros. Tô nem aí se ele for embora. Tô nem aí se ele não quiser ficar comigo. Se ele quiser ficar comigo, é assim, pronto. Porque, na verdade, ela sente assim que ele é um amante, ele é quem está sobrando na relação. Então, se ele for embora, não vai fazer muita diferença. Diferente da mulher que já fez a reconexão parental, já se despediu, já se curou da síndrome, ela sente que se esse homem for embora, ela fica sim, muito necessitada, muito solitária. Ela sente que ela precisa sim que esse homem fique. Então, a mulher que está curada da síndrome, ela tem uma boa dependência do homem, porque a gente tem que depender do homem, tem que ser a medida. Ele tem que depender de nós. Imagina um homem que chega e fala assim, eu não dependo, tá? Nada de você. E na prática ele mostra que ele não depende de nada realmente de nós. Poxa, como é que a gente fica numa relação onde o homem não depende nada de nós? Então, a gente precisa depender, eles precisam depender numa medida saudável. A gente vai falar sobre dependências mais à frente, tá bom? E, finalmente, o homem acha muito difícil permanecer numa relação com uma mulher que está na síndrome. Por quê? Porque essa mulher que está na síndrome, como ela ficou muito perto do papai, ela tomou muito masculino do papai. Vocês vão aprender isso na aula sobre feminino, tá bom? Ainda dentro desse degrau. Quando ela fica muito na esfera do papai, ela então toma muito a força masculina e por conta disso ela vem para o relacionamento quase como se ela fosse um homem. Então ela entra muito em competição. Então o pouquinho que esse aqui tem para ensinar, ela já sabe. O pouquinho que esse aqui tem para fazer, ela já faz. Afinal de contas, ela ficou muito próximo desse papai, então ela aprendeu muito sobre o universo masculino. Então ela rivaliza com o homem, muitas vezes ela até fica arrogante diante do seu homem, porque quando ele vem com o fubá, ela já está indo com o umbu pronto. Mas falta o feminino nela. E é justamente esse feminino que ele quer. Afinal de contas, ele casou com uma mulher que ele queria o feminino. Então, sutilmente, esse relacionamento corre muito risco, porque ela enxota ele acha difícil ficar com ela, porque ela tem muito do masculino, tá faltando o feminino, e é tudo culpa da maldita desconexão. Porque se ela estivesse bem conectada com o papai, e se ela estivesse conectada com a mamãe, e como eu disse, do ladinho da mamãe, nada disso estaria acontecendo. Ela viria para esse relacionamento sem o casamento com o pai, ela viria para esse casamento trazendo o máximo do feminino dela, ela não enxotaria esse homem, ela não seria muito exigente, uma lista de coisas, ela não compararia, ela teria uma postura assertiva de uma mulher verdadeiramente poderosa diante de um homem. Muda bastante a configuração, né? Então aqui uma nota muito importante para você saber. A filhinha do papai, ela está em certa medida indisponível como esposa. Se não for feita a cura dessa síndrome, ela realmente cria uma distância entre ela e o marido. E essa cura da síndrome é feita com a reconexão parental que nós vamos ver logo à frente. Então agora, nas palavras-chave, nós temos conexão não significa apego, conexão não significa aquele amor romântico que muitos filhos e filhas acham que tem que ter pelo papai e pela mamãe, e conexão, no fundo, significa respeitar e ser muito grato, muito grata pela vida que os pais permitiram que chegasse até si.